Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Unaí. Mais um episódio especial pela volta da nossa querida Ruana Rosa, ela que é consultora de proteção de dados. Seja bem-vinda, Ruana, novamente. Estou hoje aqui com a Vanessa Miliani, que é psicóloga, e o Luciano Ribeiro, que é advogado. Seja bem-vindo, Luciano. Pessoal, hoje nós vamos ter a oportunidade novamente de falar um pouquinho sobre LGPD, proteção de dados. Já tivemos a oportunidade de receber aqui em um episódio a Ruana, essa profissional incrível, nossa parceira, que já falou muito sobre isso aí. Realmente, para quem teve a oportunidade de assistir, e quem não assistiu, recomendo que volte lá no nosso canal do YouTube, assista na íntegra o episódio muito rico de informação, assim como o segmento, muito informativo. Então, eu recomendo que quem não assistiu, vá lá assistir e nos acompanhe nesse aqui também. Hoje, dessa vez, a Ruana trouxe uma equipe multidisciplinar para a gente poder falar bastante sobre não só o trabalho em si, mas a própria aplicação dele, não é isso, Ruana? Já aproveite e passa a palavra para você poder falar um pouquinho sobre o que a gente vai conseguir falar aqui hoje e uma breve apresentação também da turma. Fica à vontade. Tá bom. Então, hoje nós vamos falar não só sobre a LGPD, sobre os desafios das adequações, mas vamos falar também sobre novos projetos que temos na empresa, já que temos uma empresa de compliance, vamos explicar e falar um pouquinho da importância do compliance, Então, por isso nós trouxemos o Dr. Luciano, que normalmente está em muitos projetos comigo, faz a representação jurídica, caso seja um desejo do cliente. E também tem um projeto que, devido a uma alteração na legislação, a gente identificou a necessidade no mercado e temos visto, inclusive, várias empresas de compliance oferecendo esse tipo de produto que, nesse momento, é necessário para as instituições. Não se restringe às instituições de ensino, também a locais de trabalho. E por isso eu trouxe a Vanessa, que é psicóloga. Isso é uma expertise dela. Eu costumo dizer que a gente tem que se ater à nossa expertise, Então... E andar com bons profissionais. Exatamente. Com pessoas de confiança, com pessoas que a gente sabe que é atualizado, que busca conhecimento. E a Vanessa é uma dessas pessoas, o Dr. Luciano também. E eu queria falar um pouquinho a respeito desse projeto nosso. Por isso eu trouxe a Vanessa, que vai explicar qual a finalidade dele, vai explicar os pontos que cabe a ela dizer de acordo com a expertise dela. Legal. Mas já aproveite e passa a palavra para ela então, Vanessa, se apresenta e já conta que projeto é esse, que é da parceria com você. Na sequência a gente passa para o Dr. Luciano. Sim, meu nome é Vanessa, como já foi dito, Sou psicóloga. E esse projeto, ele consiste em orientar, em conscientizar as escolas, as instituições sobre o bullying, que é uma prática que causa grandes transtornos, causa grande sofrimento na pessoa que recebe que participa desse tipo de comportamento. Eu costumo dizer que a prática do bullying é um tripé, que o agressor, a pessoa que está praticando o bullying, a vítima, que está recebendo aquela prática, e a palestra, aquela pessoa que está assistindo o bullying e está vendo tudo aquilo acontecer. Então, a escola, ela entra aí como telespectador, assim como os alunos, os adolescentes, as crianças, e a gente precisa orientar, a gente precisa conscientizar sobre essa prática. E aí que a Ruana trouxe essa ideia desse projeto com o Dr. Luciano para a gente estar orientando e levando informações para as escolas, para as instituições sobre essa questão do bullying, que agora em janeiro teve aí uma alteração na lei, e a gente trabalhar nisso para que essas pessoas elas sejam amparadas pela lei. E tem um olhar mais cuidadoso, porque o bullying, ele gera sofrimento, um sofrimento muito grande ali na vida do ser humano, que ele pode levar ali pelo resto da vida, e que ele pode sim ter ali cuidados, orientações depois com o psicólogo, com a família, para trabalhar essa autoestima, mas que é algo trabalhoso. Então, o que a gente puder fazer para evitar que o bullying aconteça, a gente vai estar trabalhando para que tenha essa conscientização mesmo. Perfeito.
Dá uma seguradinha para nós, só para a gente ter a apresentação do doutor Luciano, né? É uma parte mais jurídica também, né? Amarrando aí todo esse contexto, né, doutor? A questão do trabalho da Ruana, da Vanessa. Pois é, como eu fui apresentado, meu nome é Luciano, já sou advogado há mais de 20 anos na cidade, e a Ruana me fez o convite para trabalhar com ela nesse projeto, e eu já tenho uma certa experiência com escolas, com alunos, né, com tratamento de crianças no bullying, inclusive, e com essa alteração, hoje, o cyberbullying vai de 2 a 4 anos, então, o bullying não é só consequência da pessoa que sofre o bullying, não, porque ela pode causar até violências, né, então a pessoa que está sendo agredida com bullying, ela pode um dia acumular aquela raiva e estourar aquilo e virar um ataque, e outras pessoas que não são as violentadoras, que causam bullying, sofrer com essa consequência. Então, a gente trabalha na parte jurídica com a Ruana na questão preventiva, né, de orientação, e na questão prática, se precisar na executiva, na judicial, né? Legal. Eu acho incrível, assim, o trabalho da Ruana, né? A gente é parceiro hoje já também, né, Ruana? Os bastidores, a gente já amplificou essa parceria, graças a Deus, inclusive muito pela sua competência também, né, Ruana? Obrigada. E também, claro, pela importância do trabalho. Eu acho incrível, assim, o trabalho desde o primeiro contato que tive com você foi explicar, né? Isso a gente conseguiu aprofundar um pouco mais naquele outro podcast. Mas agora você também, com esse tratamento multidisciplinar em relação aos profissionais, eu já queria começar, agora o pessoal se apresentou, que você comentasse para nós, por gentileza, como que você visualizou, né, esse projeto, essa participação de outros profissionais também, porque assim, de modo leigo, né, hoje não, mas antes foi um assunto muito novo, Sim. e que ela já tem essas vertentes multidisciplinares. Então, o que foi, assim, a necessidade que você identificou como empreendedor e também na sua visão de mercado, de montar um time, vamos dizer, né, para amplificar um pouquinho também os seus atendimentos, como, dentro da sua área? Sim. Então, eu comecei a trabalhar como consultora de proteção de dados, como pessoa física. Algumas necessidades me mostraram que eu precisava abrir uma empresa, né? Então, eu abri uma empresa de compliance. O compliance, ele traz a conformidade legal para as empresas, para as instituições, para os negócios, de uma forma geral, seja pessoa física, seja uma entidade pública. O compliance, ele é para trazer a conformidade legal, para que aquele órgão, para que aquela instituição ou aquela empresa esteja conforme a lei exige, né? Então, esse trabalho, ele exige uma criação de regras, de políticas dentro daquela empresa, inclui conscientização, para que aquela instituição ou empresa siga o que a legislação pede e, dessa forma, se evite que ela sofra multas, processos judiciais, escândalos, né? Então, esse trabalho é visando isso. E é interessante a gente falar disso aqui, porque compliance é um tema muito novo, né? Então, é legal quando as pessoas tomam conhecimento a respeito disso e a importância do compliance no sentido de prevenir, que sai, inclusive, muito mais barato do que remediar, né? E além de que quando nós adentramos a uma empresa ou instituição para fazer o compliance, seja em LGPD ou mesmo em qualquer outra questão, o interessante é que as pessoas daquela empresa percebem o quanto as coisas se tornam mais organizadas, o quanto aquilo fica mais controlado, um ambiente controlado, e quando eu digo controlado é no sentido de organização interna mesmo, Processos, né? Processos, políticas. Então, assim, nós vamos falar aqui sobre a LGPD também, mas a criação desse projeto é porque teve uma alteração na legislação, né, que tornou bullying, cyberbullying um crime, tem decisões no sentido de condenar pais ou escolas a indenizar vítimas, né? E por que eu trouxe isso? Eu verifiquei que algumas empresas de compliance estão fazendo e oferecendo programas anti-bullying, que consiste em treinamentos, capacitação dos profissionais, né, professores, gestores, capacitação dos pais e dos alunos também, a conscientização dos alunos. Os alunos de uma forma lúdica, os alunos as crianças mais novinhas, né?
isso Seja de uma bem mais forma alto mesmo. isso, lúdica, os adolescentes da forma e linguagem apropriada. Por isso que eu trouxe a Vanessa para o projeto. Eu costumo sempre dizer, a gente tem que buscar, sempre que possível, se ater à nossa expertise, né? Uhum. E a Vanessa é psicóloga. E quando a gente está falando de bullying, a gente entende que não adianta a gente buscar o culpado, por exemplo. Não é culpa da escola, não é culpa dos pais em si, não é culpa muito menos das crianças que praticam bullying. Isso é uma coisa cultural que acontece no nosso país e vários outros locais, Uhum. mas o psicólogo, ele tem o conhecimento para levar para aquela instituição, para nos ajudar a chegar naquela instituição e não falar só sobre a lei, né? Claro, a lei é importante, a gente precisa conscientizar, falar da importância disso, mas ela sabe qual é o processo, qual é a forma de abordagem correta, por exemplo, para um professor, para um gestor A abordar leitura a mais situação. alta. Sim, sim. E também esse projeto, ele consiste em desenvolver para a escola um programa anti-bullying, Uhum. que é conscientização dos gestores, dos professores, como lidar, como abordar, né, no sentido de intervir mesmo, conscientização das crianças, das mais novinhas até os adolescentes, né, Uhum. desenvolvendo programas que vão gerar empatia e que só uma psicóloga tem expertise para saber intervir nisso da forma correta. Não adianta eu, né, como consultora de proteção de dados, querer intervir nisso. Então, eu precisava da ajuda dela para desenvolver um projeto que realmente vai fazer a diferença naquela instituição, tá? E, por isso, a gente, além, né, do compliance LGPD, nós temos também o compliance no sentido de prevenir que as instituições, que os pais e que as pessoas envolvidas sofram processos, se envolvam em conflito, Uhum. porque o intuito é prevenir. Sim. E a gente entende, e eu vi até decisões judiciais nesse sentido, de que escolas que se livraram de ter que pagar indenização porque mostraram que tinham um projeto Preocupação anti-bullying. genuína, né? Exatamente. Porque, assim, às vezes isso acontece, o bullying pode acontecer dentro da escola e a gente tem que tentar, na medida do possível, não buscar os culpados, mas tentar juntos desenvolver algo para que não aconteça mais para remediar o problema. Sim. E essa é a finalidade desse programa que a gente criou e por isso a importância dela no projeto. Legal. E Vanessa, você, né, pegando essa leitura, né, essa necessidade, na verdade, eu vejo assim, o bullying, né, ele é um termo, não sei se posso chamar ele ainda de recente, né, já tem um tempo que as pessoas falam sobre, eu acho que o nome já está mais popularizado, mas talvez o entendimento não esteja tão claro, né, e, Sim. inclusive estamos aqui para poder falar sobre algumas ramificações e importâncias de tudo isso aí. Eu queria que você comentasse para a gente se é isso mesmo e como você vê essa inserção da informação, que é importante demais, mas de uma maneira correta para poder lidar com cada um, né, dos envolvidos ali no dia a dia. Sim, o bullying, ele acontece assim já há algum tempo, né? Agora, essa preocupação em Acho que sempre, entender talvez o termo sempre de uns anos. aconteceu. Sim, e assim, essa preocupação de olhar para o agressor, de olhar para a vítima, vem sendo algo recente, né? Então, como a Ruana colocou, a gente precisa conscientizar o que é o bullying. Né? O bullying ele é uma agressão que acontece de forma repetitiva e entre pares. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, que meu professor fez bullying que o professor fez bullying com o aluno. Isso não acontece, porque não tem ali uma relação de pares. Né? O professor ele pode fazer bullying com um outro professor. E quando a gente fala pares, a gente pode pensar assim, um aluno de 7 anos, então não pode fazer, se ele agredir um aluno de 12 anos, isso não é bullying. É bullying porque eles estão ali na mesma hierarquia, né? Eles estão ali como alunos. Então, o fato de serem alunos e por ter essa agressão repetitiva, já se enquadra aí num bullying que gera grandes consequências. Então, a gente precisa entender que tipo de consequência que gera no outro. Por que o aluno vai fazer bullying com o outro? Por que o colega vai fazer bullying? Querem se tornar populares. Então, a forma delas conseguirem essa questão de ser popular...
é diminuindo o outro, é agredindo o outro. E existem várias formas de bullying. Existe o bullying material, que é aquele bullying que vai ali pegar o material da outra criança, vai destruir. Existe o cyberbullying, né? Que é um bullying, assim, que não acaba só ali na escola, vai propagar de uma forma muito rápida e que a criança ela vai ter acesso àquele sofrimento, né? Vários momentos ali do dia. E existe o bullying físico, que é aqueles chutes, beliscões na escola. Existem vários tipos de bullying e a gente precisa conscientizar. Será que essa criança está fazendo bullying? Como que a gente pode intervir de uma forma saudável? Né? Será que o pai, os pais dessa criança também precisam ter consciência para trabalhar sobre essas questões em casa também? Porque, como eu falei, o bullying ele precisa de ter plateia. Se aquele agressor não tem plateia, se as pessoas, se a gente cultiva uma cultura de empatia dentro da escola, olha só, tá fazendo bullying com o meu colega, então eu vou cuidar para que isso não aconteça, eu vou proteger o meu colega, eu não vou propagar isso. Né? Eu não vou ficar ali também como espectador, porque acaba que quando a gente só vê as coisas acontecendo, a gente também está praticando ali. É lógico que a criança, muitas vezes ela não intervém ali, ela não tem nenhum comportamento de ajuda, porque ela fica com medo de ser a próxima vítima do bullying. Uhum. Então, a gente precisa cuidar para que aquilo não aconteça de forma nenhuma. E se acontecer, que a criança ela tenha meios de ajudar o outro, né? E que não propague aquela prática. E isso, o professor, como a Ruana colocou, os gestores, os pais, que todos ali trabalhem em prol, né, de um comportamento saudável, de um comportamento respeitoso. Então, correto afirmar, vamos dizer assim, que boa parte, ou talvez o principal objetivo do projeto, ele não é apenas a interação correta da comunicação, é a mudança de cultura, né? É algo maior, então, em relação a, não, peraí, que a gente precisa... Porque quando você fala de uma mudança de cultura, é algo bem amplo, né? Assim, a gente pensar assim, não, peraí, que a pessoa passa a porta dentro aqui, ela vai entender como que funciona aqui dentro. Então, é algo mais de criar raízes mesmo, né, em relação ao projeto. Então, assim, peraí que a gente vai conversar da maneira correta, com os profissionais corretos, mas, assim, é uma mudança institucional que está sendo proposta, né? Então, peraí, há um modo de ser feito, de maneira que, claro, imagino que já é do plano de vocês, um trabalho, né, a médio e longo prazo, porque, né, realmente precisa haver esse período ali, mas legal. São dois pontos que me chamam a atenção, né, que você falou, em relação a essa questão mesmo da cultura, e que deve ser cultivada desde os pequenos até a gente chegar num nível maior, onde há um entendimento em conjunto. Então, uma ação está acontecendo, aquele telespectador que sem ele, né, a ação não faz sentido, ele vai ali cessar, talvez, pela cultura do ambiente, ele vai, né, não dar essa plateia para poder, ali mesmo, a situação ela já se esvair. E outra palavra muito interessante que você citou, me chama a atenção assim de ouvir, né, é a questão da agressão. Se assim, a pessoa que está sofrendo agressão, acho que a gente vincula muito a agressão a algo físico, né? Mas queria que você comentasse um pouquinho também como psicólogo, que não é só físico a agressão, né? Você falou assim, com muita naturalidade, a gente às vezes tem uma visão assim que é a agressão física. Não, e a parte psicológica ela também é muito prejudicial, né? Sim, todos esses ataques, eles atingem diretamente o psicológico da criança, do adolescente. Tanto físico, quanto está ali mexendo nos materiais, quanto está ali inventando situações ali sobre o outro. Essa questão do cyberbullying também. E como que a gente vai intervir, né, no nosso projeto? Como que a gente vai chegar aí nesses alunos, nesses professores, nos pais, né? A gente pode fazer isso por meio de rodas de conversa, de levantar ali reflexões sobre o assunto, teatro, que aí a criança ela vai ter ali a possibilidade de se colocar num papel também, né, de quem está sofrendo aquele bullying. Então, assim, existem diversas formas, filmes
E tudo isso a gente vai tentar trabalhar, né, para atingir ali, para que a pessoa tenha consciência, para que a pessoa tenha orientação de lidar com aquela situação. Porque é uma situação que gera muito sofrimento e pode gerar sofrimento pelo resto da vida ali do indivíduo. Então a gente precisa ter essa consciência. Às vezes a gente acha assim, é só uma brincadeirinha, é coisa de criança. Não. A gente tem que intervir, porque essa brincadeirinha, se ela for ali de forma repetitiva, sabe? Isso aí pode gerar um suicídio, pode causar um suicídio ali na criança, no adolescente, pode causar traumas que ela vai carregar ali pelo resto da vida. Então a gente tem que intervir, sim. Legal. Outro ponto também, lembrando do nosso outro podcast, né, Juana? Você deixou muito claro na sua abordagem aqui com o pessoal que o seu trabalho é muito voltado às empresas, né? Sim. Você assumiu ali uma Sim. posição, né? Escolheu Uhum. um lado e você escolheu o lado do empresário. Sim. Então, né, já puxando também aqui a participação do doutor Luciano, essa questão jurídica, né, queria que o doutor explicasse para mim aqui, tem a ver também com essa questão, né, por ser um projeto completo, Sim. essa visão em relação, né, ao posicionamento e posição que a empresa deve ter, né, perante a se preparar para a situação, mas também vindo a acontecer, ter uma maneira clara de atuação, é mais ou menos por aí, doutor? Sim, a nossa principal função, o objetivo no nosso projeto é trabalhar com a conscientização dos clientes, né? E os clientes trabalham com os clientes deles. E para que evite a situação. Se vier a acontecer, a gente tentar remediar, né? Se for judicializar. E isso traz consequências, igual a doutora disse ali, que o agressor, o agredido, pode chegar a tentar contra a própria vida. Pode trazer traumas psicológicos para influenciar no relacionamento, para conseguir dificultar para arrumar um emprego no futuro. Então, isso pode ter consequências gravíssimas. Isso pode ser responsabilizado a escola, que não tomou medidas para prevenir isso, é responsabilizado na área civil e criminal, e os pais, da mesma forma também, do que levar a acontecer com um agredido, né? Isso pode ter consequências tanto criminais quanto administrativas e de multas, para todos os lados, tanto o empresário, o dono da empresa, quanto os colaboradores deles. Isso pode acontecer também não só em escolas, pode acontecer dentro de empresas, né? Entre colegas de trabalhos, que podem sofrer bullying ali e isso trazer consequências para a empresa, para ela poder, por exemplo, ser acionada no justiça de trabalho com ação de indenização de dano moral, alguma coisa nesse sentido. Então é muito sério. Principalmente a gente trabalha com prevenção porque ela é 10 vezes mais econômica do que o cuidar depois de contornar, né, digamos assim. Depois da consequência, ela é bem mais séria, bem mais grave. E para evitar, a gente tenta conscientizar o máximo os nossos clientes para eles poderem ter problema. Nós temos uma taxa de judicialização zero até hoje, né? Quase um ano e meio, 2, já que a gente está trabalhando, só administrativo. Judicialização Não é um trabalho preventivo. Até porque é um assunto mais amplo, né, doutor? A gente está falando aqui sobre esse projeto mais voltado, né, que a gente já bate o olho e visualiza ele muito realmente esse ambiente escolar, né? Sim. Mas o assunto ele, em si ele é mais amplo, né? Então, quando a gente mostra genuinamente que a empresa, né, os empresários que estão por trás ali da empresa têm essa visão e se preocupam com trazer isso para o negócio e automaticamente para os clientes, do seu cliente, né, a gente constrói um trabalho que ele é até maior do que só a prestação de serviço, vamos dizer, né? Realmente ela é, como foi falado aqui, a proposta de uma mudança cultural ali naquele ambiente. Deixa de ser uma proposta de uma assistência social, né? A gente ajuda até no relacionamento das pessoas. Isso. E como a doutora já bem falou no começo, é uma questão mais que cultural do Brasil. Na nossa época, na minha infância, por exemplo, o bullying, não existia bullying, né? As brincadeiras, chacota, a gente sobreviveu a isso. Mas com alguns com sequelas, algumas consequências, né? Tivemos colegas com problemas sérios. E agora, com essa evolução da legislação, com a proteção, hoje, inclusive, com essa mudança, atualização nova, que o cyberbullying pela internet, e ele dá, inclusive, cadeia, né? Dá de 2 a 4 anos de prisão. Então, aproveita, né? Explica um pouquinho melhor para a gente aí sobre o cyberbullying. O cyberbullying é você perseguir uma pessoa, perturbar ela, né? Pela internet. Você quer um perfil e começar a denegrir ela, mentir sobre ela, falar coisas caluniosas sobre ela, e que vai afetar a moral dela, vai afetar a pessoa. Isso é um cyberbullying. Geralmente, às vezes tem efeito ou começa no físico, né? E aí, não satisfeito. E as pessoas hoje ainda têm um ledo engano que na internet não é descoberto, não faz nada. Então, aquele vai estar protegido, pode fazer que ninguém vai descobrir quem é. E pelo contrário, né? Hoje é muito mais fácil descobrir pela internet que quando se for fazer pessoalmente, fisicamente. Na internet hoje é muito mais fácil rastrear do que com físico presencial.
querendo ou não, né, já está registrado ali, vamos dizer. Você consegue um print, você consegue, né? Precisa de um IP, né? Precisa de uma máquina para fazer, então vai ter Puxar sempre as um IP, informações. um telefone, um computador. E isso, como você falou, é crime, né? Considerado crime. E a pena pode ir de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. E isso a título da pessoa que praticou, mas se foi num ambiente igual escolar, por exemplo, também o empresário, a escola, ela pode sofrer penalidade. A escola sofre penalidades administrativas, né? Tem multas, a LGPD tem essas previsões de multas para a empresa. Não sei se você pode citar, mas eu acho que é um ponto que, às vezes, né, tem um apelo maior informativo. Tem algum valor que parte essas multas, por exemplo, o pessoal que está assistindo tem uma noção? Ela vai da capacidade da empresa, né? Quanto também sabe disso. Então, de acordo com a capacidade da empresa que ela movimenta, de acordo com vai ser a multa dela. Mas chega a casa dos milhões aí. Interessante. Então, né, geralmente, quando fala valores no bolso, né, para quem não, como se diz, não tem aquela sensibilidade pelo assunto em si, já tem um apelo maior. Bom ficar de olho, né, pessoal? Quando estamos falando sobre proteção de dados, as penalidades e multas dentro da LGPD, atualmente é 2% do faturamento da empresa com limite de 50 milhões. Quando estamos falando de bullying, tem que verificar de acordo com a situação que aconteceu. É sempre importante analisar caso a caso para definir. Então, tem essa diferença, né? Uma coisa é o bullying em si, outra coisa é a LGPD. Voltando agora para essa questão, né, do programa anti-bullying para as instituições, né? E também anti-assédio moral para os locais de trabalho, para empresas de uma maneira geral. Nós desenvolvemos palestras, treinamentos, conscientização, né? No caso das escolas, pode ser feito a abordagem com suporte da psicóloga e as próprias decisões, últimas decisões, têm mostrado que as escolas que têm programas anti-bullying, elas podem até não ser condenadas a pagar alguma indenização, dependendo da situação, né? Mas nós temos visto decisões nesse sentido, porque ela prova que tomou todas as medidas que estavam ao alcance dela para isso não acontecer, então ela demonstra boa fé, né? E assim, é importante a gente colocar também, igual você colocou, né? Se eu trabalho para o empresário, para as instituições, é muito importante que eles entendam que quando a gente aborda o assunto e quando a gente quer vender um programa anti-bullying para uma escola, a gente quer ajudar, entrar na questão da conscientização, no suporte, para que todo mundo saia ganhando. Porque não adianta a gente apontar os culpados. O culpado são os pais, o culpado são as escolas. Claro que dentro da situação pode acontecer uma certa indignação, mas o ideal é que a gente foque no problema e onde está a solução dele. Né? Por isso que a gente traz a Vanessa, que é uma profissional capacitada, para entender a raiz do problema, para a gente resolver a situação. A parte jurídica entra mais na parte da conscientização, né? E prevenção, e se caso houver judicialização, o doutor Luciano intermediar, mas o intuito maior desse projeto é a prevenção mesmo. Evitar que isso aconteça, sem atribuir culpa às instituições, até porque nós estamos falando de mudança cultural. Então, todos nós estamos envolvidos. Como se diz, que atira a primeira pedra quem ainda não cometeu nenhum erro nesse sentido. Então, quando a gente fala assim, é realmente no sentido de acolhimento. Mostrar onde que está o problema e tentar resolver. E por isso que eu achei importante, né, a gente trazer essa nova, como é uma empresa de compliance, né, que é para garantir que as instituições, as empresas estejam dentro da lei. Então, nada mais correto do que a gente trazer a prevenção, né, o alinhamento dos processos, criação de políticas e regras internas para que o problema não aconteça. Boa, né? Eu assimilo muito essa questão do bullying em si e o que boa parte do que a gente está falando aqui, né? O acesso à informação. Sim. Não sei se você vê dessa maneira, né? Mas como o doutor falou, talvez o nome não era esse, né? Mas a prática em si do bullying, né? Que era conhecido pelaquela zoeira, o doutor usou o termo chacota, né? Muito conhecido também antes.
meio que sempre existiu. Sim. Eu acredito que o bullying ele é um termo, né, que vem para poder não só ser novo, um termo em si, mas para poder trazer junto com ele toda essa carga de informação. E a gente, né, não pode deixar de lembrar e abordar essa questão que a LGPD também é um conglomerado de informações, né, por vezes técnicas. Sim. Queria te perguntar se você concorda comigo, se a leitura também é essa em relação a essa riqueza a mais de informação e acaba que com ela também a necessidade dessa abordagem multidisciplinar. Com certeza. A gente pode até relacionar, né, Ismael, a questão dos dados sensíveis, né? Por exemplo, quando está dentro de uma empresa, tem informações que não são necessárias, por exemplo, na coleta de um currículo, né? Mudando de assunto, mas trazendo aqui a questão das informações sensíveis a respeito de uma pessoa. Também é um exemplo. Exatamente. Quando você vai contratar alguém, ou inclusive em casos de demissão, a gente já viu tanto contratação quanto demissão por opção ou opinião política, por orientação sexual, por convicção religiosa, enfim, por várias questões que são da esfera íntima da pessoa, que não tem que ser trazida à tona, mas que podem gerar problemas de preconceito, de assédio, dentro das instituições, dentro das organizações. E antes isso, a gente via que era banalizado, né? Não era tratado como Exatamente, só porque as pessoas muitas vezes ignoram as consequências que isso traz para as pessoas ao longo da vida, né? Dificuldade de se relacionar no trabalho, dificuldade de se relacionar em casa. Então, essas questões, a gente costuma dizer, a sociedade ela tem que evoluir. A gente não pode levar para que, antigamente eu poderia falar de uma pessoa que é homossexual. Eu poderia rir dela, eu poderia fazer chacota a respeito do assunto. E não, a sociedade está aqui, nós estamos aqui para evoluir, né? Então, a partir do momento que a LGPD traz esses temas, né, de que algumas informações, por exemplo, no que diz respeito à orientação sexual, são dados sensíveis e devem ser tratados com muito cuidado, e ainda assim depende muito se deve ou não ser tratado, porque, por exemplo, para você contratar um colaborador, você não precisa saber a orientação sexual, principalmente nos locais de trabalho, nas instituições, não levar isso em consideração, né? Levar em consideração o desempenho, o caráter da pessoa, né? Até porque, né, a gente vive numa sociedade, num mercado geral, falando no âmbito de trabalho, né? Sim. Diversos segmentos, isso aí de reuniões que a gente escuta, né, e Sim. depois participa, mas assim, a escassez da mão de obra qualificada, né? Exatamente. E não só por isso, eu estou falando um dos Sim, aspectos que só ali já, Exatamente. já justifica muita coisa. Então, acredito que o próprio mercado em si ele está afunilando de uma maneira que esse tipo de pensamento, vou dizer assim, da pessoa que leva isso em consideração no momento de uma Exatamente. contratação, ele está cada vez mais afunilando no sentido de o mercado mesmo estar comprimindo isso, porque Exatamente. a gente Restringir precisa de bons buscar, profissionais. né? Precisa buscar pessoas que vão preencher Exatamente. aqueles requisitos que estão aptos a estarem naquela vaga com competência, com Isso, qualidade, né? exatamente. E esse tipo de informação, eu digo porque, né, vocês ainda mais que atuam, são atuantes no mercado Sim. nesse quesito, deve ver muito nesse sentido, a gente Sim. de maneira informal vê também, né? Sim. Mas de certa maneira, além de um desrespeito gigante, um pecado em relação à qualificação que o mercado precisa ter, né? Exatamente. Então não faz sentido, de fato. Exatamente. E o compliance, ele é para isso. Ele melhora as relações dentro das organizações, ele traz uma mudança cultural, a quebra de paradigmas, quebra de preconceitos, né? O respeito mútuo no ambiente de trabalho. E isso tudo, se as pessoas tivessem uma noção do quanto é importante um ambiente de trabalho saudável para manter e reter bons colaboradores, de um ambiente de trabalho saudável e ao mesmo tempo que tenha regras,
a serem seguidas, definidas em políticas, documentado, para que as pessoas entendam que aqui todo mundo vai me tratar bem, porém, quando eu entrar aqui, eu tenho regras a seguir. Entendeu? E eu vejo que as empresas ignoram um pouco isso. Então, quando o colaborador entra da empresa e acha que pode fazer o que quiser, como, por exemplo, com o banco de dados da empresa, às vezes o gestor vai, poxa, mas por que ele fez isso? Por que esse descontrole? É muito difícil gerenciar, mas tá, mas você tem uma política de quais são as regras para esclarecer? Às vezes as coisas precisam ser ditas, precisam ser acordadas. E Aquela quando coisa de cobrar, mas também sem... não deixa claro, não deixa claro, algumas pessoas precisam de direcionamento. E essa questão da capacitação dos colaboradores sobre os direitos deles, mas principalmente sobre as obrigações deles, como o dever de sigilo, sobre a questão do banco de dados, os segredos de negócio serem da empresa e a divulgação indevida poder gerar problemas não só para a empresa, mas também para eles. Isso assegura a empresa em um monte de questões, né? A LGPD, ela traz uma segurança para a empresa que, se os empresários soubessem, eles investiriam nisso há muito tempo. Por exemplo, colaboradores que ficam acessando, por exemplo, redes sociais, né, nas empresas, coisas que não estão relacionadas às atividades desempenhadas. Tudo isso pode expor os computadores da empresa a vírus, né? E quando se estabelece regras que, olha, aqui na empresa a gente só pode acessar programas que estão relacionados ao trabalho, né? Se você precisar acessar uma rede social da empresa, tudo bem. Agora, uma rede social pessoal, aqui, como regra, a gente não acessa durante o horário de trabalho, por exemplo. Tudo isso vai proteger o ambiente digital da empresa, melhorar o rendimento dos colaboradores e, principalmente, quando a pessoa entra, ela já sabe que ali é assim, entendeu? Muito diferente quando, por exemplo, chega, não tem regra nenhuma, a pessoa acha que pode fazer o que quer e que não vai ter problemas, e depois ela é abordada por um gerente, e isso vai criando, ou um gestor, e isso vai criando problemas de relacionamento ali dentro da empresa. Sim. Sabe? Problemas que não poderiam acontecer se a empresa tivesse um programa de gestão, um compliance, com regras, políticas internas, com treinamento de colaboradores, seguido do termo assinado pelos colaboradores sobre quais são os direitos deles, mas sobre quais são os deveres deles, sobre dever de sigilo, que é muito importante, as pessoas não têm. Eu vejo, quanto mais a gente trabalha, mais a gente visualiza questões nas empresas que a gente percebe que as pessoas não têm muita noção sobre o que é e a importância do dever de sigilo. Com certeza. Tá bom? Legal demais. Igual você falou, né? A gente... É o famoso, o combinado não sai caro, né? Claro que a gente está falando de termos técnicos, é um ambiente mais amplo, mas acontece muito, talvez seja correto usar essa palavra, mas essa injustiça mesmo, porque às vezes a gente quer que siga a coisas que não foi passado, né? A gente quer que tenha um comportamento com base em atitudes que não foram, não deixou claro, até por não ter, né? Até por realmente não ter. Então, assim, aí vira uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito, mas eu fui criado assim, isso para mim é o básico, Isso mas a pessoa, né, vem de outro contexto, vem de outra realidade, né? Então, assim, volto nesse termo que é um dito popular, mas o combinado não sai caro, mas tem que haver um combinado. Ele passa por uma cultura, né? E se ela não existe, ela precisa ser criada, e para ela passa por, né, não é, eu quero fazer dessa maneira também, né, ela passa por regimento, por regras, por normas, e isso tudo, como você citou, né, deve ser também documentado, né? Deve ter um processo onde é passada informação. Políticas internas para isso, né? É desenvolvido políticas internas com aprovação dos gestores, e depois isso é publicado na empresa, né? Nós fazemos reuniões, explicamos quais são as regras, e nessas políticas a gente visa o lado da empresa, no sentido de promover regras que vão melhorar o desempenho da empresa, que vão proteger o ambiente físico e digital da empresa, porém a gente também precisa sempre
né, doutor Luciano? Muitas vezes eu falo, doutor Luciano, isso aqui, eu estou respeitando os direitos dos colaboradores nesse sentido, porque a gente precisa ver o lado dos colaboradores também, incentivando a proteção de dados dentro da empresa, explicando para as pessoas de fato o que é a LGPD, porque realmente é um assunto muito novo e é difícil realmente todo mundo saber, né? Muitas vezes já aconteceu de chegar à empresa que eu precisei mesmo saber quem que era o DPO da empresa, quem que era o encarregado de dados, e a pessoa falava, o que é isso? Um parênteses para a galera que ainda não assistiu e que deve voltar para assistir nosso primeiro episódio aqui com a Ruana. Explica um pouquinho mais Sim. sobre esse trabalho de DPO, Ana. Então, Ismael, o encarregado de dados pessoais, conhecido também como DPO, no caso, é a pessoa que é selecionada. Ele pode ser interno, selecionado pela própria empresa, pode ser o DPO as a Service, que é um profissional fora da empresa que presta esse serviço para a empresa, né? De acordo com a LGPD, as empresas precisam ter um encarregado de dados, que é a pessoa responsável por receber as solicitações dos titulares de dados, intermediar junto à ANPD, se necessário. E é importante que essa pessoa conheça sobre a lei, que ela conheça também bastante sobre os processos internos de tecnologia da informação, para que ela saiba intermediar ou junto com o profissional de segurança e tecnologia da informação, possa proteger o ambiente digital dessa empresa. Existem até algumas exceções de algumas empresas que não precisam ter o DPO, mas é importante se atentar que a lei ela traz situações em que mesmo as pequenas empresas têm que ter, por exemplo, empresas que tratem dados de saúde, dados sensíveis. Nesses casos, mesmo assim, ela precisa ter um DPO. Então, essa questão do DPO, praticamente toda empresa tem que ter. Você falou, a questão de um dado que Sim, pode ser considerado no RH você vai sensível, receber um muita coisa. atestado, então a gente já entende que tem tratamento de dados sensíveis ali. Por isso Um que, assim, atestado, então, eu não gosto de taxar, mas é importante a gente fazer uma análise minuciosa de cada empresa para verificar a necessidade do DPO. Mas a regra toda empresa tem que ter. Existem as exceções? Sim, mas para isso é importante que a gente verifique, faça uma análise minuciosa da empresa para identificar se realmente é dispensado o DPO ou não. Mas o ideal é que a empresa tenha um encarregado de dados ou uma pessoa disponível ali para responder as demandas dos titulares de dados e nos prazos que a lei exige. Deixa eu aproveitar para puxar também aqui um pouco mais, né, também, da Vanessa. Vanessa, o que você costuma, né, identificar da parte como psicóloga mesmo, nesses processos, né, tanto da implementação de projetos igual de vocês, quanto da leitura macro do pessoal? Quando eu digo pessoal, cada um na sua função ali, cada um na sua percepção, né? Quais são os pontos assim que você identifica mais dificuldade, às vezes, do pessoal entender a importância do que a gente está falando e a aplicação? Eu, às vezes, percebo que as pessoas não entendem a seriedade que uma brincadeira de mau gosto, das consequências danosas que podem causar. Porque tem muitas pessoas que pensam que a brincadeira, que é uma brincadeira entre crianças e tudo mais, mas não é. Se está causando desrespeito, se está causando um dano psicológico, se está causando um sofrimento no outro, a gente tem que ter um olhar. Então, eu vejo que a dificuldade é essa, das pessoas entenderem da importância de se tratar sobre esse assunto, sabe? Da importância de ter esse cuidado, tanto com os alunos, quanto os professores, porque às vezes até os professores fazem brincadeiras, que às vezes os alunos também estão ali observando, e aquilo ali vai interferir de alguma forma nas brincadeiras deles também. Então, acho que, né, depois se eu estiver falando uma bobeira, mas acho que as gerações vão mudando, né? Isso é um trabalho cultural e informativo que ele vai ficando mais, como que eu posso dizer? Ele vai ficando mais coerente à medida que a informação vai chegando. Então, as novas gerações têm acesso, como a Ruana falou, informação que a gente mesmo tem que querer buscar por elas, né? Porque elas estão aí disponíveis, mas assim, então é complicado, talvez, né? Você chegar para uma pessoa que teve uma cultura que não é a mesma de hoje em dia e ela entender assim, de peito aberto, mente aberta, a importância, né? Talvez uma pessoa
que já teve acesso a mais informações, de uma geração mais recente, que já cresceu com essa informação mais difundida, ela vai ter uma leitura mais amplificada, né? Então, acho que é por aí o trabalho de você, né, ter essa lida, ter essa função, como, peraí, o termômetro aqui da situação para você não está adequado com o que realmente é, ou vice-versa, né? Sim, e os pais também perceberem. Acaba que os pais percebem, porque a criança que sofre bullying, ela dá sinais. A criança ela não vai querer ir para a escola, ela vai dar dor de cabeça, cefaleia, vai apresentar ali ânsia de vômito. Então, ela vai também, muitas vezes, cair o rendimento escolar. Então, a criança, ela dá sinais e a gente precisa estar atento. Nós, como responsáveis, a gente não pode negligenciar, sabe? Esses sinais, todo esse sofrimento e criar mesmo, implementar uma política de cuidado, de empatia, de olhar para o outro, que a brincadeira, ela é saudável só quando todo mundo acha graça. A partir do momento que está causando ali uma dor, um sofrimento no outro, a gente precisa repensar essa brincadeira. Então, é mais no sentido, assim, de conscientizar mesmo. A gente precisa ter essa conscientização de uma forma ampla, que é o que o nosso projeto traz, sabe? Dos pais estarem ali envolvidos no projeto, os professores, as crianças, os adolescentes, para que todo mundo entenda ali o que é o bullying e como que a gente pode lidar com o bullying. Eu aproveito e jogo para você também essa mesma pergunta, doutor. Talvez dentro da sua lida, né, dentro do projeto, essa questão mais jurídica mesmo, o que a lei hoje trata, se tem alguma diferença, né, do passado, talvez o passado não tão recente, mas para agora também, em relação a tudo isso aí, esse contexto, né, de mudança e mais informativo que a gente tem vivido. A nossa legislação ela é muito dinâmica, né? Ela acompanha a sociedade e a evolução. Como nós falamos anteriormente, no passado não existia isso, não existia nem regra, nem legislação que penalizasse isso, quanto mais um nome. Nem direito à internet, né? Tem um termo aí, um cyberbullying. Não existia. Então, à medida que as coisas vão surgindo e vão mudando, é que vai se adequando. Então, à medida que passou a se entender, outros profissionais entenderam que essa agressão fazia mal, que isso poderia ter consequências, foi que se criou a legislação para regulação e proibição de bullying, né, de perseguição. Talvez, assim, depois se eu estiver enganado, mas algo para frisar, assim, em relação ao empresário. Agora tem penalidade, né? Então, temos que... Antes não tinha, talvez, essa nomenclatura e nem esse peso, mas é bom se antever, uma palavra que é muito usada aqui no nosso bate-papo com todos, né? É melhor realmente prevenir esse tipo de situação aí, porque já não é mais como antes. Exatamente. Então, uma das coisas que a gente faz mesmo, busca fazer, é a conscientização dos nossos clientes, né? Que é uma coisa que a Ruana faz com maestria. Deu uma gerada aqui, mas eu vou para você também, Ruana, essa mesma pergunta. Talvez para você, assim, o que é mais difícil para você, né? Por tudo que a gente falou aqui em relação à implementação mesmo, né, do trabalho. Não só dos projetos, como é o caso, né, como multidisciplinar, mas no dia a dia mesmo, né, para você como consultora de LGPD. Como consultora de proteção de dados, assim como o compliance de uma maneira geral, em qualquer assunto, a dificuldade mesmo é a mudança cultural. É a conscientização contínua, né? Eu vou trazer aqui um exemplo. Às vezes você vai lá, faz um trabalho numa empresa, né? Cria políticas, cria regras, conscientiza os colaboradores, eles assinam um termo de sigilo, entrega o trabalho feito. E aí você explica para os empresários que é importante a conscientização contínua. E vão entrando colaboradores na empresa e eles não são conscientizados. Então, assim, o trabalho fica parcialmente perdido. Né? Talvez ele não tenha validade, porque exatamente. Então, assim, essa questão de conscientização de equipe, de colaboradores, de mudança cultural é uma questão muito contínua, né? Se o empresário ele não investir nisso uma vez por ano, pelo menos, para juntar ali os colaboradores que entraram na empresa, para conscientizar, para assinar termos, né? Que trata de sigilo, de autorização de uso de imagem, de várias outras questões que envolvem ali a questão da empresa específica, porque esses termos eles são específicos, né? Sim. Você tem que analisar a situação real da empresa. Os processos começam a não ser feitos, a mudança de cultura começa a não funcionar, a retroceder, até porque é muito enraizado, né? Tanto essa questão de eu sempre fiz dessa forma e sempre deu certo,
Só que a gente tem que entender que a sociedade evolui e a empresa e as pessoas que permanecem no mercado são aquelas pessoas que se adequam, que estão dispostas a evoluir também, né? E em vez de você gastar rios de dinheiro com a judicialização, na defesa de algum processo que você recebeu muitas vezes de um colaborador ou de um cliente que teve seus dados vazados ou que foi afetado por algum comentário de um colaborador, você investir na conscientização daquelas pessoas, né? Investir no treinamento dos seus colaboradores para que ele entenda que aqueles dados são confidenciais, para que ele entenda que aquela carteira de cliente é da empresa, não é dele, para que ele entenda que aquele processo interno que acontece dentro da empresa é um assunto da empresa, não é um assunto para ser divulgado amplamente. Então, tudo isso e várias outras questões, assim como documentos que são exigidos por lei, né? A própria LGPD exige o relatório de impacto com base numa análise de risco que a gente faz dentro da empresa, né? Política de privacidade, política interna, mapeamento de dados, né? Que é o registro do tratamento de dados que é feito ali naquela empresa. Essa documentação, ela não é questionável, tem que ter, entendeu? Então, junto com toda essa conscientização, tem todo um trabalho documentando todos os processos que foram feitos e os documentos exigidos por lei. Legal demais. Ó, toda vez que eu converso com você, eu fico assim, explodido a mente aqui, porque realmente é um assunto muito aprofundado, muita né? coisa. Porque, assim, eu tenho buscado informação com você, igual, né, você é bem parceiro da gente, então, assim, realmente, deixa aqui o meu depoimento pessoal, que é um assunto, assim, que merece muita atenção mesmo, porque, de fato, ele é bem amplo, né? Eu acho muito importante falar, Ismael, não existe uma adequação, seja sobre LGPD, seja um treinamento sobre assédio moral, um treinamento anti-bullying, não existe nada com resultado 100%, não existe uma adequação 100% que vai blindar aquela empresa de ter falhas, de acontecer problemas. Nós estamos lidando com pessoas, né? Mas diminuir, mitigar esses riscos, essa é a finalidade desses processos, né? Por isso que as adequações, as conscientizações, as mudanças de culturas, elas são feitas ao longo do ano, porque é um trabalho de formiguinha, né? Isso vai acontecendo e nenhum trabalho é capaz de blindar aquela empresa de ter problemas, isso não existe. O que a gente vai entender é identificar ali os riscos, as falhas, propor soluções, propor conscientização e trazer a documentação necessária. Uma perguntinha aqui para você, né? Já que a gente estava falando sobre tudo isso, eu vou dar uma filtrada aqui, eu vou falar para um público específico, daquela pessoa, daquele empresário que já saiu da grande maioria, buscou, sim, de preferência com o seu trabalho, né, Luana? Sim. Se informar sobre a LGPD, buscou ter ali o seu DPO dentro da empresa, né? Assim, é preocupado com isso, é um público específico que eu vou fazer essa pergunta agora para você. Esse que já passou dessa fase, esse já se importou, já preocupou, buscou saber mais, como eu falei, de preferência contigo aí, que é para já virar cliente, né? Mas que está sujeito a acontecer o que você falou, né? Passa ali um período, preocupou, foi ali, fez tudo que tinha para fazer, passou um período, começa a entrar numa defasagem, talvez passou um ano, como você citou, né? E não está pensando ainda nessa reciclagem, nesse acompanhamento ali. Existe algum padrão, por exemplo, olha, uma empresa de X funcionários, é bom fazer isso a cada tantos meses, né? É uma recomendação geral, como você citou, assim, ó, pelo menos uma vez por ano, né? Eu digo assim, porque como é muito dinâmico, como você citou, né? E todos que citaram também em relação a vários aspectos, psicológicos, do âmbito do direito, existe alguma regrinha? Por exemplo, a empresa, né, tem tantos funcionários, é interessante fazer essa readequação ali tantas vezes ao ano? Eu prefiro analisar caso a caso. Porque, por exemplo, um mapeamento de dados, ele precisa ser atualizado pelo DPO. Será que o DPO ele está colocando isso em prática? Ou será que o DPO ainda está na empresa? Será que foi nomeado outro? Né? O atendimento aos titulares de dados, o DPO ainda está na empresa, ele está atendendo. Entraram novos colaboradores, esses colaboradores assinaram termos de sigilo e várias outras coisas que tem num termo, que não é só questão de sigilo. Eles receberam treinamento, eles sabem
a importância de proteger os dados da empresa, dos colaboradores, dos parceiros, dos clientes. Mudanças como, por exemplo, uma empresa que não tem câmera, de repente ela passa a ter câmera, passa a monitorar os colaboradores, já tomaram as medidas para que isso esteja de acordo com a lei. Aquele biometria, né? Aquela questão do ponto por biometria, enfim, são várias questões que têm que ser adequadas. Então, a empresa ela vai mudando, ela vai criando novas situações que precisa ter um olhar de um consultor, né? Então, às vezes, às vezes pouco tempo, né? Ela Sim. tem isso aí, acha que não tem a ver, Sim. tem a ver sim. Então, assim, se eu puder dizer, assim, no mínimo uma vez por ano, na minha opinião, é o mínimo que é aceitável uma empresa ter assessoria de um consultor, ter a consultoria, na verdade, para identificar ali o que precisa ser refeito, o que precisa ser melhorado e para treinar os colaboradores. Bom, Ruana, chegando já na nossa reta final desse bate-papo, né? Deixa espaço para você comentar para a pessoa, a empresa que está assistindo aqui o nosso podcast, né? Que quer saber mais sobre, né, esse projeto especial que vocês desenvolveram aí em relação ao projeto anti-bullying e anti-assédio, né? Sim. Quais são as fontes que ela pode estar buscando de informação? Deixa aqui para a gente as redes sociais de vocês, se tem algum específico, pode estar acessando da sua empresa ou individualmente, cada um, como que funciona? Então, só para a gente fechar aqui, né? Se trata de uma empresa de compliance, ou seja, busca conformidade legal para o seu negócio, seja uma empresa, seja uma organização, seja pessoa física. Então, nós oferecemos esse projeto anti-bullying, né, que com alterações recentes na legislação, isso traz problemas maiores, né, para os responsáveis, e não no sentido de culpabilizar, mas no sentido de ajudar e promover conscientização, programas que vai diminuir os riscos disso acontecer e que oferece, né, através da psicóloga, a possibilidade de intervenção, uma intervenção no sentido de identificar o problema e resolver a situação de uma forma que seja bom para todos. A questão do assédio são treinamentos internos que nós oferecemos. Teve também algumas alterações que exigem que as empresas promovam programas anti-assédio dentro das empresas. Então, nós realizamos palestras com termos, né, de que essas pessoas passaram por capacitação. E também oferecemos a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, com a inclusão de conscientização, né, dos colaboradores, os termos e a documentação necessária para as empresas. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, de toda forma, nós vamos deixar os links dos profissionais envolvidos aqui. Tem o site Compliance LGPD Empresas e tem também o Instagram LGPD_Empresas. E, além disso, nós vamos deixar o link e o Instagram de todo mundo que está envolvido aqui, se quiser conhecer o trabalho. Isso, perfeito. Tá, e aproveitando, Vanessa, tem alguma mensagem final que você gostaria de passar para o pessoal? Principalmente em relação, né, a esse tema tão importante de bullying? Entender mesmo a importância do tema, do assunto, e conhecer um pouco sobre o nosso projeto, né, com a Ruana, o Dr. Luciano, para, se a empresa tiver aí o interesse de se adequar a essa mudança na lei, né, que a gente está aí disponível para entender melhor cada caso, porque cada caso vai Tem uma leitura individualizada. Exatamente. E assim, é isso. Maravilha. Também para você, doutor, algo a somar em relação... Quer deixar alguma mensagem final para o pessoal em relação à importância desse trabalho? Eu vou frisar o que a doutora Vanessa falou ali, que é a importância de conhecer para poder prevenir. E você, sabendo da importância da prevenção, trabalhando com a prevenção, você vai evitar problemas, assim, consequências sérias na vida das pessoas, que vai ser um bem social, e para o bolso também. Tanto para quem está agredindo, quanto para o empresário, né, os colaboradores. Que normalmente a consequência é grave. Grave e onerosa. Então, a prevenção ela é bem mais em conta, bem mais tranquila. Bom, é isso, né, doutor? Pessoal, eu agradeço, né, Vanessa, Ruana, principalmente pela volta, né, Ruana? Tá aqui com a gente sempre e assim se mantenha bem próximo, viu? A gente precisa bastante de informação nas atualizações aí contigo, né?
Eu agradeço, viu, pessoal, o tempo de vocês, participação de todos aqui à mesa junto com a gente. E aqui a gente está, mais uma vez, cumprindo com o nosso objetivo, né, de levar ao pessoal que nos assiste conteúdo rico e produzido realmente por quem entende sobre o assunto, né? Recebendo aqui, mais uma vez, com muita alegria, autoridade sobre esse assunto. Um assunto que merece total atenção, como abordado aqui por todos. Aqui eu me despeço, um grande abraço a todos, peço que continuem nos acompanhando em todas as nossas redes sociais. Fiquem com Deus e até uma próxima.